Marie Curie, uma luz radioativa que iluminou a ciência e quebrou barreiras. Marie Curie, nascida Maria Salomeia Skłodowska, permanece uma das figuras mais icônicas e reverenciadas na história da ciência. A sua vida foi uma saga de determinação inabalável, brilhantismo científico e uma perseverança que desafiou as convenções sociais e as limitações impostas às mulheres na sua época. Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, a única mulher a ganhá-lo em duas áreas científicas distintas, física e química, e a primeira mulher a tornar-se professora na Sorbonne. As suas investigações pioneiras sobre a radioatividade não só transformaram a física e a química, como também abriram caminho para a medicina nuclear e a inúmeras outras aplicações, deixando um legado que transcende a ciência e se torna um símbolo de coragem intelectual e superação. Os anos formativos, sementes de genialidade na Polônia oprimida. Maria Skłodowska nasceu a 7 de novembro de 1867, em Varsóvia, na então Polônia ocupada pelo Império Russo. Era a mais nova de 5 filhos de Władysław Skłodowski e Bronisława Boguska, ambos educadores proeminentes que incutiram nos seus filhos um profundo amor pelo conhecimento. O seu pai era professor de matemática e física, e a sua mãe dirigia um respeitado internato para raparigas. Contudo, a família enfrentou dificuldades financeiras e tragédias pessoais, incluindo a morte da mãe de Maria por tuberculose quando ela tinha apenas 10 anos, e a morte de uma irmã mais velha por tifo. A infância de Maria foi marcada pela atmosfera opressiva do domínio russo, que reprimia a cultura e a língua polacas, e limitava severamente as oportunidades educacionais, especialmente para as mulheres. Apesar disso, Maria demonstrou uma inteligência excepcional e uma sede insaciável de aprender desde tenra idade, destacando-se nos estudos. Após concluir o ensino secundário com distinção, viu-se impedida de ingressar na Universidade de Varsóvia, que não admitia mulheres. Determinada a prosseguir a sua educação superior, Maria e a sua irmã Bronisława envolveram-se na Universidade Volante, Universität Latający, uma instituição clandestina que oferecia educação de nível universitário a jovens polacos, desafiando as restrições russas. Para financiar os estudos de medicina da sua irmã Bronisława em Paris, Maria trabalhou durante vários anos como governanta e tutora na Polônia, enviando-lhe dinheiro diligentemente. Durante este período, continuou a estudar sozinha, devorando livros de física, química e matemática, e sonhando com o dia em que também poderia ir para Paris. Paris, a descoberta de um mundo e de um companheiro de alma. Em 1891, com 24 anos, Maria finalmente realizou o seu sonho e mudou-se para Paris, matriculando-se na Faculdade de Ciências da Sorbonne. Adotou o nome francês Marie. A vida em Paris era de extrema pobreza e privação. Vivia em sótãos frios, muitas vezes passando fome, mas a sua paixão pelo estudo era inextinguível. Dedicava-se de corpo e alma aos seus cursos, absorvendo conhecimento com uma intensidade feroz. Em 1893, licenciou-se em Física, sendo a primeira da sua turma, e no ano seguinte, obteve uma segunda licenciatura em Matemática. Foi em 1894 que o destino interveio, quando conheceu Pierre Curie. Pierre era um físico respeitado, chefe de laboratório na Escola Municipal de Física e Química Industrial da cidade de Paris. Partilhavam uma dedicação apaixonada pela ciência e uma visão idealista do mundo. A sua ligação intelectual rapidamente se transformou num profundo afeto. Casaram-se em julho de 1895, numa cerimônia civil simples, e a sua união marcou o início de uma das parcerias científicas mais extraordinárias da história. A investigação da radioatividade, um trabalho hercúleo. Em 1896, Henri Becquerel descobriu que os sais de urânio emitiam espontaneamente raios penetrantes, semelhantes aos raios X recentemente descobertos por Röntgen. Este fenômeno, inicialmente denominado raios de urânio, intrigou Marie Curie, que decidiu investigá-lo para a sua tese de doutoramento.
Uma escolha ousada para um campo tão novo e pouco compreendido. Utilizando um eletrômetro inventado por Pierre e o seu irmão Jacques, Marie começou a medir meticulosamente a intensidade da radiação emitida por vários compostos de urânio. Confirmou as observações de Becquerel e fez uma descoberta crucial. A intensidade da radiação era proporcional à quantidade de urânio presente, independentemente da forma química do composto. Isto sugeria que a radioatividade era uma propriedade atômica, emanando do interior do próprio átomo, e não o resultado de uma interação molecular. Verificou também que os compostos de tório emitiam raios semelhantes. A sua investigação tomou um rumo ainda mais excitante quando examinou minérios de urânio, como a pechblenda. Descobriu que a pechblenda era significativamente mais radioativa do que o urânio puro que continha. Esta observação levou-a à hipótese ousada de que a pechblenda deveria conter um ou mais elementos desconhecidos, ainda mais radioativos que o urânio. Pierre, fascinado pela perspectiva, abandonou a sua própria investigação sobre cristais para se juntar a Marie neste novo e promissor campo de estudo. O casal Curie embarcou então numa tarefa monumental: isolar estes elementos desconhecidos a partir de toneladas de pechblenda. Trabalhavam num barracão rudimentar, mal ventilado e sem aquecimento adequado, que anteriormente servia como sala de dissecação. Durante quase 4 anos, de 1898 a 1902, enfrentaram condições extenuantes, realizando incontáveis e laboriosas separações químicas por cristalização fracionada. Marie descreveria mais tarde este período como os anos heróicos da nossa vida em comum. Em julho de 1898, anunciaram a descoberta de um novo elemento, quimicamente semelhante ao bismuto, que Marie nomeou polônio, em homenagem à sua terra natal. Em dezembro do mesmo ano, identificaram um segundo elemento, muito mais radioativo e quimicamente semelhante ao bário, que denominaram rádio, devido à sua intensa radioatividade. A palavra radioatividade foi, de facto, cunhada por Marie Curie. O primeiro prêmio Nobel e a sombra da tragédia, em 1903, Marie Curie tornou-se a primeira mulher em França a defender uma tese de doutoramento em ciências, baseada no seu trabalho sobre substâncias radioativas. Nesse mesmo ano, o reconhecimento mundial chegou. Marie Curie, Pierre Curie e Henri Becquerel foram galardoados com o Prêmio Nobel da Física, em reconhecimento pelos extraordinários serviços que prestaram através das suas investigações conjuntas sobre os fenômenos de radiação descobertos pelo professor Henri Becquerel. Inicialmente, o Comitê do Nobel pretendia nomear apenas Pierre e Becquerel, mas Pierre insistiu que a contribuição fundamental de Marie fosse reconhecida, um ato de integridade notável para a época. A fama trouxe consigo novas exigências e distrações, mas o casal continuou dedicado à sua investigação. No entanto, a felicidade e a parceria científica foram brutalmente interrompidas em abril de 1906, quando Pierre Curie morreu tragicamente num acidente de viação, atropelado por uma carruagem puxada a cavalos. A morte de Pierre deixou Marie devastada, mas, apesar da dor imensa, ela encontrou forças para continuar o trabalho que tinham iniciado juntos, assumindo a sua cátedra na Sorbonne, tornando-se a primeira mulher professora naquela instituição. A sua aula inaugural, em novembro de 1906, foi um evento histórico, onde ela retomou o curso de física no ponto exato onde Pierre o tinha deixado. Um segundo Nobel e o legado científico consolidado. Determinada a honrar a memória de Pierre e aprovar o valor científico do rádio, Marie Curie dedicou-se a isolar o rádio na sua forma metálica pura e a determinar o seu peso atômico com precisão. Este trabalho, realizado com uma meticulosidade extraordinária, culminou no seu segundo prêmio Nobel, desta vez em Química, em 1911. Em reconhecimento pelos seus serviços para o avanço da química pela descoberta dos elementos rádio e polônio, pelo isolamento do rádio e pelo estudo da natureza e compostos deste elemento notável. Esta conquista sem precedentes tornou-a a única pessoa a ganhar prêmios Nobel em 2 ciências diferentes, um recorde que só Linus Pauling igualaria,
química e paz. Apesar do seu gênio e reconhecimento, Marie enfrentou xenofobia e sexismo. Por volta da altura do seu segundo Nobel, um escândalo público irrompeu sobre um alegado caso com o físico Paul Langevin, um homem casado. A imprensa francesa, por vezes cruel e sensacionalista, atacou-a ferozmente, mas ela manteve a sua dignidade e continuou o seu trabalho. A ciência ao serviço da humanidade, as Petites Curies. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914, Marie Curie viu a necessidade de aplicar a sua ciência para aliviar o sofrimento humano. Percebendo o potencial dos raios-X para localizar estilhaços e balas em soldados feridos, ela desenvolveu unidades de radiografia móveis, equipando veículos com aparelhos de raio-X e dínamos para gerar a eletricidade necessária. Estas unidades, que ficaram conhecidas como Petites Curies, pequenos Curies, foram conduzidas por Marie e pela sua filha Irene, então adolescente, para perto das linhas da frente. Marie treinou cerca de 150 mulheres como operadoras de raios-X e estima-se que mais de 1 milhão de soldados feridos tenham sido examinados com a ajuda das suas unidades, salvando inúmeras vidas e membros. Os anos finais e o Instituto do Rádio após a guerra, Marie Curie continuou a sua investigação e a promover o uso do rádio na medicina. Um dos seus maiores legados foi a fundação do Instituto do Rádio, Institut du Radium, em Paris em 1914, cuja operação plena começou após a guerra. Um centro de investigação líder mundial em física, química e medicina, que mais tarde se tornou o Instituto Curie. Sob a sua direção e mais tarde da sua filha Irene Joliot-Curie, que, com o seu marido Frédéric Joliot, também ganhou o Prêmio Nobel da Química em 1935 pela descoberta da radioatividade artificial. O Instituto formou gerações de cientistas. Marie viajou internacionalmente, incluindo 2 visitas aos Estados Unidos em 1921 e 1929, para angariar fundos para a investigação do rádio. Foi recebida como uma heroína, e os seus esforços garantiram o fornecimento de rádio para o seu instituto. Infelizmente, décadas de exposição à radiação, cujos perigos não eram totalmente compreendidos no início da sua carreira, cobraram o seu preço. Marie Curie sofria de leucemia aplástica, provavelmente causada pela sua prolongada exposição a substâncias radioativas. Faleceu a 4 de julho de 1934, em Passy, França, aos 66 anos. Mesmo seus cadernos de laboratório da década de 1890 permanecem tão radioativos que são armazenados em caixas revestidas de chumbo e exigem manuseamento protetor. Um legado imortal. O legado de Marie Curie é imenso e multifacetado. As suas descobertas científicas transformaram a nossa compreensão da matéria e lançaram as bases para a física nuclear e a medicina nuclear, incluindo tratamentos contra o cancro. Curieterapia. Os elementos que descobriu, polônio e rádio, e a unidade de radioatividade, o Curie, INTCI, são testemunhos da sua contribuição. Para além da ciência, Marie Curie foi uma pioneira que quebrou inúmeras barreiras para as mulheres na ciência e na academia. A sua perseverança face à adversidade, pobreza, preconceito de gênero, xenofobia e tragédia pessoal continua a inspirar milhões em todo o mundo. Em 1995, os seus restos mortais, juntamente com os de Pierre, foram transferidos para o Panthéon, em Paris, o mausoléu nacional francês. Marie Curie foi a primeira mulher a ser ali sepultada com base nos seus próprios méritos, um reconhecimento final da sua extraordinária contribuição para a França e para a humanidade. A vida de Marie Curie é uma história de paixão pela descoberta, de rigor intelectual e de um espírito indomável que não só iluminou os segredos do átomo, mas também abriu caminho para um futuro mais igualitário na ciência. A sua luz radioativa, outrora emanando dos seus preciosos elementos, continua a brilhar como um farol de inspiração.